pessoal, bem-vindo ao Surface Class mais uma vez. Dessa vez o setup da câmera é um pouquinho diferente, vindo por um outro ângulo, mas é porque eu vou mostrar alguma coisa no laptop aqui para vocês. Então fiquem ligados aí e preste atenção no que eu vou dizer, porque vai ajudar bastante nos próximos passos da sua modulação classe A, hein? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Surface Class. Mais uma vez estamos aqui para falar de superfície e desta vez eu vou ilustrar um pouquinho mais com imagens, com screenshots da tela aqui, para falar um pouco de curvas Bézier, algo que eu falei no último vídeo, dei uma dica inicial, mas nada melhor do que ver direto no software como é que funciona, não é mesmo? Antes de continuar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal aqui, se você já não é inscrito. Já é inscrito, dá uma olhadinha lá, vê se não descadastrou, se continua ainda. Clica no sininho para receber os próximos vídeos. Eu vou começar a aumentar a frequência dos vídeos aqui. Não deu certo nas últimas semanas de férias aí, mas eu vou começar a aumentar a frequência agora que a gente voltou ativa novamente, né? Hoje nós vamos falar de curvas de Bézier e a relação entre as curvas Bézier de G0, G1, G2, G3. Coisas básicas, mas muito importante para quem vai modelar superfície classe A, principalmente porque é no detalhes que o que as pessoas erram. Tá? Por que eu digo isso? Vocês vão ver aqui que para você modificar um dos pontos, dependendo da posição da curva, você tem uma influência muito grande do lado oposto. E quando a gente às vezes está fazendo aquela última correção, aquele último ajuste final, você acaba estragando todo o resto. Então vamos lá, eu vou fazer o hands-on aqui, colocar o software para funcionar e a gente vai acompanhar direto na tela aqui para poder ficar um pouco mais didático, tá ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é sobre polygon points, control points, como queiram chamar. A gente está falando de uma curva Bézier e ela é formada por dois control points, nesse caso, e uma reta, que é uma equação de polinômio 1. Se eu aumentar o número de control points aqui, eu tenho agora 1, 2, 3 control points e 2 polinômios, uma equação de grau 2. Tanto que se eu encontrar a metade desta abertura aqui verso e traçar aqui uma linha reta onde o comprimento da boca é o comprimento da flecha e até o fim aqui, eu vou ter uma parábola. É uma equaçãozinha que eu vou mostrar mais para frente para vocês, na hora que a gente tiver um tempinho, que ela forma exatamente uma parábola, e eu vou explicar também as características de uma parábola, tá? Para quê? Olha, isso é muito útil quando a gente vai formar realmente uma parábola de farol, uma parábola de lanterna, ou uma superfície reflexiva qualquer que precisa de uma determinada característica que só as parábolas possuem. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então vamos lá. Para acabar com algumas polêmicas, a gente tem então uma curva aqui grau 3 em control points. Então é uma curva de 3 control points ou de 2 polygon, como costumam dizer aqui, que é de polinômio 2. Ok? Normalmente em classe A o máximo que o pessoal aceita seria grau 6. Deixa eu mudar aqui a seleção para ficar um pouco melhor. Fica mais visual. Então aqui a gente tem grau 6.
né? Normalmente a gente preza pelo menor número de contrapoints numa forma, então a gente não trabalha a forma da curva já saindo, já partindo de um número alto de contrapoints. A gente sempre trabalha com o menor grau e vai dando forma, aumentando pouco a pouco a quantidade de contrapoints, né? Em alguns casos específicos eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai precisar de um grau 7, talvez um grau 8, que seria aceitável quando a gente precisa garantir a continuidade de curvatura entre duas curvas. Tá? Então vamos voltar aqui, grau 2. Vamos falar um pouco agora sobre a relação entre as curvas, né? O que seria isso? O famoso G0, G1, G2 e G3. Em alguns softwares G4 também, nunca vi precisar usar isso, mas G3 é mais que suficiente, eu diria. Então eu vou criar aqui uma segunda curva. E essa segunda curva a gente vai trabalhar aqui agora a relação entre elas. Neste caso, com G2. Por que G2? Porque eu tenho posição, tangência e curvatura. Então tenho G0, que é a relação de posição, G1, que é a relação de tangência, e G2, que é a relação de curvatura entre as curvas. Mas o que muda isso? Muda o seguinte. Se nós analisarmos aqui a relação entre essas duas curvas, vamos aumentar um grau aqui para a gente poder explicar um pouco melhor. Vocês vão reparar o seguinte. A primeira linha, que no caso eu mexi o último contrapoint aqui, né? A primeira linha aqui, ó, da Bézier, ela tem uma relação direta de alinhamento com a primeira linha de contrapoints da curva adjacente, né? Então a gente tem aqui o G0, que é a posição coincidente, e o G1, que é a tangência coincidente. Significa que nesse ponto aqui as duas curvas estão tangentes, é a mesma, forma uma linha só do primeiro ponto, do segundo ponto da primeira curva até o segundo ponto da segunda curva. Então se eu der um match de tangência aqui, ela já está alinhada. Se eu mover, mais uma vez para a forma didática, deixa eu acrescentar esses contrapoints aqui da curva. Se eu mover aqui, eu promovo o desalinhamento. Então eu tenho só G0 e agora teremos G1, certo? Como eu mudei essa curva aqui anteriormente, se eu colocar aqui curvatura, tenho G2 agora garantido. Significa o quê? Que a curvatura que vem para o lado da curva 1 é a mesma curvatura que vem para o lado da curva 2. Qual que é a relação gráfica que a gente tem aqui, né? O ângulo formado por esses dois polígonos aqui é o mesmo ângulo formado por esses dois aqui. Isso aqui funciona como uma gangorra. Se eu ativar aqui esse comando, eu não gosto de usar muito ele porque existem algumas falhas nesse conceito, mas pelo menos para a forma didática ele vai ajudar um pouco. Eu vou gerar aqui uma relação de curvatura entre essas duas curvas. Temos posição, tangência e curvatura. Vou trabalhar de forma livre. Então eu tenho aqui a posição mexendo os dois. Aqui a tangência. Você pode ver que toda vez que eu estou garantindo a tangência, eu estou garantindo o alinhamento entre essas duas curvas aqui, ó, esses dois polígonos aqui. Então, deixa eu esticar um pouquinho mais aqui. Okay. Então a minha relação aqui é linear, direto, é uma tangente. Se você pegar essa curva de fora, fora passa no mesmo ponto e o ângulo que forma entre a normal da curva e a tangente é o mesmo ângulo que forma a normal dessa segunda curva e a tangente.
E eu movendo, elas têm uma relação direta, tá vendo? Ela forma uma gangorra. Já a segunda curva, ela trabalha com o ângulo da curva aqui. O que eu mover aqui, ela vai mover do outro lado. Deixa eu reduzir um pouquinho do lado de cá, para não ficar tão grande a deformação. Então, o que eu vou mover de um lado, eu movo do outro, tá vendo? Então, se eu garantir que tem a mesma distância dos dois lados, eu tenho o mesmo visual angular dos dois lados, né? Tá? Então, ela move para o mesmo lado, tá vendo? Porque eu garanto que o ângulo de cá e o ângulo de cá tem uma relação e vice-versa. Onde eu mover é onde vai estar alterando. Ok? Vamos falar de G3 agora. Para falar de G3 eu vou mexer essa curva novamente. Vou aumentar aqui para grau 5. Essa curva aqui, ela está no momento grau 6. Eu vou colocar aqui grau 7. E eu vou agora dar um matching do lado de cá. Vou pegar a ponta dela, senão vai dar errado. Com G3. Opa! Swap sides. Agora só. Vamos lá, não sei se vocês repararam agora. O que aconteceu aqui? Vocês vão perceber, eu vou criar o vínculo de G3 do outro lado agora. Eu não vou conseguir deixar as mesmas distâncias entre os polígonos aqui para mostrar que o ângulo e o comprimento, o movimento é o mesmo, tá? Mas dá para ter uma ideia aqui. Então, ó, deixa eu garantir aqui o G3, curve matching. G3 de novo para garantir, ok. Agora eu fixo o G3. Eu não quero agora, vamos adiar por 4 horas. Pronto. Vamos lá, extend, G3, generate. Ok, muito bem, temos aqui agora o G3 garantido. Então vocês lembram que eu mexi aqui, posição, tangência, curvatura e G3. O que vocês vão reparar é que a continuidade de curvatura, ela tem um efeito oposto. Tá vendo? Eu mexo para fora, do outro lado ela entra, eu mexo para dentro, do outro lado ela sai. Ela tem um efeito oposto, né, do G3. Isso confunde muito o pessoal na hora de ajustar um pouquinho o control point, porque muitas vezes o que acontece, a gente tem que arrumar o highlight de uma superfície de um lado, enquanto do outro lado a gente tem que garantir um mínimo movimento de uma curva, e às vezes eu preciso mexer um pouquinho aqui, ó, e causa uma deformação enorme do outro lado, né? Muitas vezes a gente precisa mexer só um pouquinho aqui, ó, para já acertar do outro lado. Então tudo depende do que você precisa mexer ou não, né? Se eu preciso de um ajuste fino lá no G3, ó, eu mexo aqui, eu tenho um ajuste fino. Se eu preciso de um impacto médio, eu mexo aqui, eu tenho um impacto médio. Se eu preciso de um impacto grande, eu mexo aqui, eu tenho um impacto grande, né? E vice-versa, do outro lado acontece a mesma coisa, tá? Então tem que tomar muito cuidado por isso. Muitas vezes o pessoal vai acertar o highlight de uma superfície, mexe um pouquinho do lado de cá e está esquecendo que esse lado está com G3. Né? Ou mexe um pouquinho na tangência, acha que não vai mexer nada aqui, ó, e olha o que acontece do outro lado. Né? Então realmente é prejudicial quando você tem esse vínculo de G3, tem que tomar muito cuidado, tá? Então isso é coisa que só com a prática a gente vai pegando e vai prestando atenção nessa relação. Você está vendo que são dicas bem básicas, muitos de vocês já devem modelar, já devem conhecer e pensar assim, poxa, mas falar de G0, G1, G2, G3,
as pessoas, quando vão modelar classe A, erram em coisas básicas. Tá? É onde mais pega, porque não tem prática nisso. Então, tem que prestar bem atenção. Tá? Eu não sei se o software de vocês tem esse vínculo, essa condição de você garantir essa movimentação entre duas curvas, né? Nesse software, quando eu saio do comando, ele simplesmente volta a zero, tá? Eu não tenho um vínculo entre as duas curvas. Se eu apagar, eu não tenho uma união entre elas. Se eu apagar, elas estão independentes, tá? Eu tenho duas curvas Bézier aqui, né? A maior parte dos softwares que trabalham com NURBS, vocês têm que prestar atenção se o que você está modelando é uma NURBS ou uma curva Bézier. Eu vou mostrar aqui o porquê disso, né? Se eu converter para uma NURBS, como eu estou fazendo agora é um elemento só, tá? Esse elemento só, muitas vezes o pessoal fala assim, mas é um elemento só, eu posso mexer o control point que não tem problema. Se eu estou mexendo aqui no control point, eu estou perdendo a relação de curvatura e de G3 de um lado para o outro. Aqui eu perco G3, aqui eu estou perdendo curvatura e G3, aqui eu estou perdendo tangência, curvatura e G3. Tá? Por mais que você fale assim, Marcelo, mas parece que está do mesmo jeito. Não, você está perdendo. Tá? Eu tenho um ponto de inflexão aqui. Quando você coloca quando eu crio a união entre as duas curvas numa NURBS, ela garante que o ponto e a tangência está a mesma aqui. Mas isso quando em muitas deformações que nós fazemos ou conformações que nós fazemos, a gente acaba perdendo essa relação. E se você reparar, o ponto de G0 não existe mais. Né? Então eu só tenho uma tangência aqui garantida. Se eu não forçar a barra, se eu for tentar mexer na G0, tá vendo? Ele pega o G1 dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro. Então tem que tomar muito cuidado, porque mexer aqui e estragar essa curva ou essa superfície que você está trabalhando é muito fácil. Né? Por isso que muitas vezes o pessoal me pergunta assim, mas NURBS não garante que você está, quando você está puxando é um histórico ou como se diz, uma parametrização. Ele até certo ponto garante a parametrização da NURBS, até certo ponto ele garante a tangência desses dois segmentos Bézier. Só que dependendo do comando que você faz, o software não consegue acompanhar. Você imagina que para tudo que você faz existe uma matemática por trás, o computador está processando e muitas vezes você pede uma modificação, uma alteração, você puxa de uma forma abrupta que a equação dá um erro, ela chega num ponto onde o computador não consegue calcular. Então ela acaba invertendo, ela acaba criando uma distorção, uma aberração na curva ou na superfície por conta disso. Né? E normalmente é uma aberração que você não percebe. Tá? Passa desapercebido ou o software engana a gente. Alguns softwares eles trabalham com um shader, um render muito bom e ele acaba maquiando esses defeitos. Então, para uma apresentação é muito bom, mas por outro lado, se você for usar a superfície, esses defeitos estão sempre presentes. Tá? Então tem que tomar cuidado. Bom, essa é a nossa aula de relação entre as curvas. Eu vou mostrar um pouco mais como tirar proveito dessas relações e como utilizá-las, mas vai ser um pouco mais para frente com superfícies, que é onde realmente vai fazer muita diferença. Tá? Eu usei curva aqui para ficar um pouco mais simplista, um pouco mais simplificado e fácil, didático, mas o grande efeito mesmo vai surgir quando a gente modelar a superfície. Tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Em breve eu vou estar lançando mais um vídeo. Essa semana atrasou muita coisa. Eu tive duas crianças aqui de férias, meus filhos de férias comigo, então deu muito trabalho cuidar deles e não tive muito tempo para poder gravar os vídeos, mesmo porque o áudio não ia ficar bom.
Eles estavam correndo e gritando aqui pela casa o tempo todo. Então eu tô fazendo uma sequência de cursos aqui, de demonstrações, né, para vocês. Isso seria interessante para vocês já com essa configuração, com essa demonstração básica que eu estou passando, vocês já tentarem configurar no software de vocês, seja Alias, Rhino, Catia, tentar configurar o setup do software de forma que seja maleável para vocês mexerem nesses control points de forma independente. Muitas vezes o comando tenta parametrizar e te ajudar, né? Mas se você quer treinar para no futuro modelar a classe A e os arquivos vão ser em superfícies e curvas Bezier, é melhor você já começar a se acostumar com essas ações manuais, tá? Então já dá uma olhada se você consegue configurar isso daí. Já comece a estudar um pouquinho mais no software de vocês, a melhor forma de fazê-lo. E se tiver dúvida, manda mensagem para mim. Marcelo, como é que eu posso fazer? Meu software não permite, como é que eu posso fazer? Eu vou conversar com alguns profissionais que eu conheço, que são da área de outros softwares também, e tentar descobrir o melhor setup para vocês, a melhor forma de ensinar, tá ok? Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueçam de clicar aí no sininho, inscrever-se no canal, propagar o canal para os seus amigos aí, os estudantes que possam tirar proveito desses vídeos, e vamos melhorar a nossa comunidade, tá bom? Muito obrigado.